Lá no meu povoado, no Maranhão, só havia uma loja grande, bem abastecida, e o dono tinha 2 caminhonetes. Se não fosse por esse homem, o lugar teria demorado muito mais para prosperar. Foi na loja dele que chegou a primeira linha telefônica, e lá também se conectou o primeiro computador que alguém já tinha visto naquela localidade. Tudo acontecia nesse lugar. Dorival, que descanse em paz, ajudou muitas pessoas. No povoado, ele era quem tinha a casa mais bonita, com paredes recém-pintadas, janelas grandes e um quintal com árvores frutíferas. Todos diziam que ele merecia, porque trabalhava duro e porque compartilhava quando alguém precisava. Uma pessoa tão boa devia ter um defeito, nem que fosse apenas um. Sua esposa morreu de uma doença que a levou em questão de semanas. Quando buscou atendimento médico, disseram que já era muito tarde. Nem os remédios, nem as promessas das benzedeiras puderam detê-la. O homem mandou fazer um velório como nunca se tinha visto outro no povoado. Carroças, música e flores que enchiam o ar com um cheiro bom. A mulher foi enterrada com suas joias mais preciosas, incluindo sua aliança de casamento, porque o próprio Dorival disse em voz alta diante de todos que seriam casados até a morte. Que promessa tão vazia! 2 semanas depois, esse homem não só já estava de olho em outra mulher, como também falava em casar-se novamente. O problema era que o anel que estava na mão de sua esposa morta era uma joia herdada de sua mãe. Uma peça valiosa, impossível de substituir. Isso poderia ter sido resolvido de 1001 maneiras diferentes, mas o que ele fez foi cavar a sepultura, desenterrar a mulher, tirar-lhe o anel e agir como se nada tivesse acontecido. Não fez isso sozinho, foi acompanhado por 2 homens. Um deles era camarada dos meus pais e o outro um rapaz que devia favores ao Senhor. A nenhum dos 2 contou o que fariam, apenas disse que o acompanhassem ao cemitério e levassem paz. Uma pergunta: você teria aceitado sabendo que ia exumar um corpo? Bom, eles entraram de madrugada justo quando o orvalho caía no ar. O cemitério era pequeno, cercado com arame farpado e com um par de portões de ferro velho que rangiam quando eram movidos. As cruzes estavam inclinadas, com nomes apagados pela chuva, e as velas apagadas deixavam manchas pretas sobre as lápides. Caminharam entre os túmulos com passos rápidos, cuidando para não fazer barulho, embora não houvesse ninguém para vigiá-los. O único som era o das pás que levavam penduradas no ombro, batendo contra as árvores que haviam por ali. E eram muitas que tapavam tudo na frente. Eles então chegaram até a cova recente. A terra ainda estava fofa, com a cruz de madeira nova que tinha flores frescas ao redor. Começaram a cavar. Depois de um tempo, os 3 suavam em silêncio, até que a pá de um deles bateu contra a madeira do caixão. Com esforço, retiraram a tampa. O corpo já estava com a pele afundada nos ossos, a roupa grudada como crosta e as mãos cruzadas sobre o peito. E lá estava o anel que buscavam. Mas não foi fácil tirá-lo. A mulher tinha a mão direita coberta pela esquerda, como se em vida tivesse se abraçado a si mesma, protegendo a joia. Puxaram e puxaram, tentando mover os dedos, mas eles não cediam. Então dizem que Dorival, sem pensar muito, disse que já não havia tempo. Ele procurou algo afiado para cortar o dedo, mas no cemitério não havia nada, apenas as pás. E como não havia outra coisa, o homem achou fácil pegar a mão fria e quebrar o dedo. Os 2 ajudantes ficaram boquiabertos. Imagino que não seja fácil ver um corpo em avançado estágio de decomposição. O cheiro era tão forte que ficou preso na roupa e na garganta por dias. Nunca sequer lhes tinha passado pela mente a existência de alguém capaz de exumar a própria esposa para reclamar um anel. Suponho que a mente humana é complexa e doentia. A um deles ele pagou, ao outro não. O que não recebeu foi embora feliz, convencido de que tinha feito um favor a um homem poderoso, o mais respeitado por lá.
O que recebeu foi embora pensando que aquele dinheiro estava amaldiçoado, pois algo havia se grudado nele no cemitério. Não é difícil de pensar nisso, tendo feito o que eles fizeram. Aliás, Dorival deixou o dedo que arrancou sobre o peito de sua esposa, antes de fechar o caixão e cobri-lo novamente com terra. 3 dias depois, pediu em casamento a belezura da sua nova amada. Que mulher esquisita que era aquela. As más línguas dizem que ele nem sequer mandou limpar o anel. Um dia antes do casamento, encontraram o Dorival morto. Estava sentado diante da mesa de sua sala de jantar, rígido, com os olhos bem abertos e com aquela expressão de surpresa que às vezes a morte deixa quando chega de repente. A boca estava aberta, marcada por um traço arroxeado ao redor dos lábios, como se tivesse lutado contra algo que não podia engolir nem cuspir. Na sua frente, na outra cadeira, estava sua esposa, ou o que restava dela. A pele estava grudada ao crânio e os dentes expostos pela retração dos lábios. Ainda vestia o mesmo vestido com que foi enterrada. Falaram que ela não tinha olhos, mas as órbitas vazias pareciam fixas em seu marido, como se o tivesse observado por horas. A mão da esposa estava estendida sobre a mesa sem o dedo, e adivinha onde estava o dedo? O sujeito morreu engasgado com ele, preso na traqueia. Minha mãe dizia que talvez, se ele tivesse pedido permissão à morta para voltar a casar, nada disso teria acontecido. Mamãe, ele arrancou o dedo dela só pelo anel. Não digo que merecesse, mas às vezes as coisas acontecem por um motivo, não é? Respondi. Passou-se um tempo, e um dia o compadre dos meus pais foi até a casa. Sentou-se na sala, pálido, dizendo que estava muito mal de saúde e que sentia que já não duraria muito. Disse que tinha feito alguns exames e que tinha dado tudo errado, mas que não quis continuar o tratamento com o médico. E aonde queria chegar com isso? Ele confessou. Confessou que tinha sido ele quem desenterrou a mulher e que foi ele mesmo quem a colocou sentada na mesa daquele sujeito. Disse que não houve necessidade de matá-lo, que Dorival morreu sozinho quando desceu de madrugada ao banheiro e viu a esposa morta sentada bem no meio da sala. "E por que você fez isso?" perguntou minha mãe. O compadre ficou em silêncio por um momento e depois soltou a verdade. Disse que era ele quem andava com a mulher do Dorival muito antes dela morrer, que sempre sentiu rancor dele e o odiava em silêncio. E não foi a única confissão. Disse também que o dono da loja o havia levado sob a mira de uma pistola até o cemitério, obrigando-o a cavar o túmulo. Porque adivinha, ele sabia da infidelidade. Quando terminaram de cavar, o humilhou da pior maneira, ferindo sua masculinidade, deixando-o marcado para sempre. E ainda, como se nada fosse, atirou-lhe uns trocados pelo favor. A história poderia terminar aqui, mas ainda faltava alguém, a nova namorada do Dorival. Todos diziam que a moça não tinha culpa de nada, que apenas se deixara deslumbrar pela vida confortável que o dono da loja lhe oferecia. Ela já se imaginava de vestido branco, morando na casa mais bonita do povoado, com tudo o que para qualquer mulher teria parecido um sonho. Mas esse sonho virou pesadelo. O anel que o falecido noivo lhe deu, ela não conseguiu mais tirar. No começo era apenas incômodo, apertava um pouco, mas com o passar dos dias o dedo começou a inchar, a pele ficou roxa, dura e depois preta. Ninguém sabia como, mas o anel parecia grudado à carne como se nunca quisesse soltar. Recomendaram-lhe remédios caseiros, manteiga, sabão, água, rezas, mas nada funcionou não. O dedo apodreceu e acabou tendo que ser amputado. A mão infeccionou e cheirava pior que bicho morto. Pensaram que melhoraria, mas a infecção continuou subindo. O braço inteiro escureceu, fedia, inchou, até que já não conseguia movê-lo. Também o amputaram, mas foi inútil, pois a infecção já tinha passado para o sangue. Ela morreu entre febres e delírios, gritando coisas sem sentido, falando de uma mulher que a visitava de noite e lhe sussurrava ao ouvido que o anel era dela.
Quando a notícia correu pelo povoado, ninguém se surpreendeu muito. Como era de se esperar, o povo opinou, porque em cidade pequena os mortos nunca são enterrados de verdade. E sabe o que disseram? Que isso aconteceu porque ela colocou no dedo o anel de um morto. No fim, o anel se perdeu. Ninguém sabe quem o recolheu nem onde foi parar. Alguns diziam que o tinham visto na capela do cemitério, sobre um túmulo sem nome. Outros juravam que estava de volta à mão da própria morta, que nunca deveria ter sido perturbada. O certo é que desde então ficou uma lição repetida como advertência. O que é dos mortos? Com os mortos deve ficar. Meu nome é Raquel, e o seguinte relato é a coisa mais assustadora que vivi em toda a minha vida. Ao que parece, tudo naquela noite se conspirou para me fazer passar o maior susto que já experimentei, e tenho certeza de que vai valer a pena vocês ouvirem. Acontece que durante 3 anos trabalhei como encarregada de um mercadinho aqui em Santiago do Chile, embora eu prefira não mencionar exatamente qual. O certo é que eu estava lá no turno da tarde e noite, das 4 até mais ou menos 11 da noite. Desde as primeiras semanas já tinha notado que havia algo estranho naquele lugar, embora não soubesse determinar exatamente o que. Às vezes eu via sombras pelo canto do olho, ou sentia correntes de ar atrás de mim. Inclusive, em algumas ocasiões, cheguei a ouvir sussurros no fundo da loja, quando eu tinha certeza de que não havia entrado nenhum cliente. Mas quando virava para confrontar o que quer que fosse que causava aquilo, simplesmente não via nada. Eu não era especialmente supersticiosa, mas também não ia fingir que nada estava acontecendo. No entanto, meus colegas de outros turnos e meu gerente, ao que parecia, nunca tinham notado nada estranho. Bom, quando insinuei a uma colega que passava pela loja, ela também não percebeu nada em particular, apesar de sempre se gabar de ser médium e de sentir energias e tudo mais. Eu me sentia sozinha diante daquela atividade paranormal e por um tempo pensei que talvez estivesse imaginando porque os eventos eram muito isolados. Mas numa noite de novembro tudo isso mudaria. No dia em que esse relato aconteceu, o clima estava bem escuro. O tempo em Santiago pode ser bem sombrio nos últimos meses do ano. E aquele dia foi o exemplo perfeito disso. Nuvens pretas cobriam o céu, tanto que mal se diferenciava o dia da noite, e um vento forte e gelado me obrigou a colocar cachecol e um casaco grosso antes de sair. No geral, a atmosfera estava bastante lúgubre, e as ruas estavam vazias quando saí de casa. As pessoas tinham preferido ficar dentro, e sinceramente eu também teria feito o mesmo, em vez de ter que ir trabalhar. Quando cheguei ao mercadinho, a garota do turno anterior me disse que o dia estava muito parado, o que não me surpreendeu. Ela me desejou boa sorte antes de ir embora, e eu fiquei ali, atrás do balcão, numa loja que permaneceu totalmente vazia por horas. Os 2 clientes que chegaram nas próximas 4 horas compraram algumas coisas e reclamaram do clima antes de sair. Do lado de fora da loja, a ventania assobiava com força, provocando um som que me deixava com os cabelos arrepiados. Embora eu tentasse me concentrar no trabalho pendente, na verdade era tão pouco que por volta das 6 horas já estava totalmente desocupada. Acabei ficando na vitrine, contando os poucos carros que passavam de vez em quando, desejando com todas as minhas forças que o turno acabasse logo. Por volta das 7 da noite, quando tudo já estava completamente escuro do lado de fora, desabou uma tempestade. A chuva encheu as ruas, e o único som era literalmente o barulho das gotas batendo contra o vidro da janela e um suspiro distante que preferi ignorar, fingindo que vinha de fora da loja, e não de dentro. Na hora seguinte senti calafrios, e me esforcei para me controlar quando trovões soavam ao longe,
já que, além de tudo, eu odeio o som dos trovões. Até que, finalmente, calculo que por volta das 8:30 da noite, as luzes da loja e de toda a rua se apagaram. A chuva tinha provocado um apagão e eu fiquei no breu, no meio daquela loja. Estendi a mão para acender a lanterna do celular e não consigo explicar o medo que senti quando, ao iluminar o lugar, a primeira coisa que vi foram várias silhuetas espalhadas. Tenho certeza de que soltei um grito capaz de deixar qualquer um surdo e deixei meu celular cair enquanto corria em direção à direita, onde ficava a porta do banheiro. Me tranquei lá dentro e não me mexi durante o que calculo terem sido uns 10 ou 15 minutos. Eu chorava sem saber o que fazer, ouvindo suspiros do lado de fora da porta. Não tive coragem de sair até que a luz voltou. Espiei com medo, pensando que haveria alguém esperando para me atacar, mas a loja estava vazia e meu celular ainda estava no chão, virado para cima com a lanterna acesa. Não sei de onde tirei coragem para começar a revisar a loja, corredor por corredor, e por fim o escritório e o depósito. Não encontrei ninguém e, mesmo assim, não conseguia ignorar a sensação de que algo me seguia, de que alguém estava respirando na minha nuca a todo instante. A tempestade ainda não tinha passado, então eu podia ouvir a chuva, os trovões, e a ideia de que outro apagão acontecesse me deixava em pânico. Voltei para meu posto atrás do caixa, e dali percebi que alguns postes na rua ainda não tinham acendido. Fiquei olhando fixamente e, entre a chuva e a escuridão, consegui distinguir algumas silhuetas em pé, escuras e indistintas. Comecei a respirar com força, sem saber se alguém havia invadido a loja ou se eram espíritos. Mesmo assim, corri até a porta para trancá-la, evitando que mais alguém entrasse. Justo quando voltei para trás, um novo apagão de apenas alguns segundos mergulhou a loja novamente na escuridão, e por um instante eu os vi de novo, bem na calçada. Eles desapareceram quando a luz voltou, e eu não aguentei mais. Liguei para meu gerente chorando, tentando explicar o que estava acontecendo, mas ele não entendeu absolutamente nada do que eu disse, apenas falou que já estava a caminho. Esperei trancada no banheiro e, quando ele chegou, saí correndo para encontrá-lo. Não tinha palavras para explicar o que tinha acontecido, então disse a ele que tinham tentado me assaltar. Ele não parecia muito convencido e, no fim, acabei contando tudo o que realmente aconteceu. Não sei se acreditou ou não, mas pelo menos me deixou ir embora naquela noite. Graças a Deus ele não teve problema em ficar lá até o fim do meu turno. O restante da noite tive pesadelos com tudo o que aconteceu. E felizmente no dia seguinte era meu dia de folga, porque não sei o que teria feito se tivesse que voltar lá naquele dia. O mais provável é que não tivesse ido, mesmo correndo o risco de perder o emprego. Na segunda-feira voltei um pouco mais tranquila e minha rotina seguiu como sempre. Continuei naquele trabalho por um bom tempo, embora nunca tenha me sentido confortável ali pelas razões que mencionei antes. Porém, jamais aconteceu algo tão forte quanto o que descrevi neste relato. Olá a todos que me ouvem ou leem. Meu nome é Tati e atualmente trabalho como analista de dados. Mas há 20 anos antes de entrar na faculdade, fui funcionária de um estabelecimento 24 horas da minha cidade. Acontece que desde que comecei a trabalhar lá, até o momento em que saí por volta de 2005, eu já sentia que algo estranho acontecia naquele estabelecimento. Uma presença mais travessa do que maligna se fazia notar de tempos em tempos. E embora nunca tenha acontecido nada especialmente grave ou traumático, tenho uma coleção de pequenas histórias que vivi nesse lugar e que com certeza vão achar legais. A primeira aconteceu quando eu tinha apenas 5 dias trabalhando lá. Eu cobria o turno da noite e da madrugada, e sempre ficava sozinha.
Eram 2 da manhã e eu estava organizando super colas atrás do balcão, quando ouvi que algo havia caído no corredor. Era um pacote de batatas. Virei para a prateleira e fui pegá-lo, mas poucos segundos depois ele caiu de novo. Até então eu não pensava em nada sobrenatural, só achei que fossem batatas mal colocadas numa estante velha. Levei 1 minuto para organizar tudo bem direitinho, porque assumi que alguma coisa estava empurrando o pacote e fazendo com que caísse. Ficou perfeito, mas só se passaram 2 minutos antes que eu ouvisse novamente o som dos pacotes caindo no chão. Dessa vez eram 3 pacotes de batata espalhados pelo corredor, e isso me deixou bastante incomodada. Voltei a colocá-los no lugar de má vontade. Foi estranho, mas não aconteceu mais nada naquela noite. 3 semanas depois, eu estava atendendo um cliente pela janelinha de serviço, por volta da 1 da manhã, quando ouvi um som baixo e distante de uma risada de criança. Não dei muita atenção, embora tenha notado o olhar de estranheza do cliente. A risada soava como a de uma menininha, mas não tinha aquele som mecânico das gravações, era muito natural, como se a criança fosse real. 1 segundo depois, ouvi de novo, e fiquei olhando para o rapaz, pensando que talvez ele estivesse usando uma gravação ou algo do tipo para me assustar. Essas coisas eram comuns naquele tempo, ainda mais por conta da fama do programa do Silvio Santos. Perguntei como ele tinha feito aquilo e ele me disse que não estava fazendo nada. Depois disse que na verdade achou que eu tivesse colocado minha irmãzinha dentro da loja ou algo assim, porque a risada parecia ter vindo lá de dentro. Nós dois ficamos bem confusos, já que o estabelecimento não ficava em uma área residencial e geralmente era muito silencioso à noite. Terminei de atendê-lo e fiquei um tempo em silêncio, prestando atenção a qualquer outro som, mas nunca mais ouvi aquela risada. Sem dúvidas, foi algo que me deixou refletindo por vários dias. O terceiro acontecimento ocorreu alguns meses depois. No geral, era uma loja comum, mas numa noite, quase às 3 da manhã, eu estava lendo um livro atrás do balcão quando ouvi o som de alguém exalando. Me refiro a quando você sopra o ar para fora. Levantei o olhar e olhei em direção à janela, pensando que poderia ser um cliente, mas não vi ninguém. Tentei voltar à leitura, mas antes fixei meu olhar à frente, e nas geladeiras onde ficavam os refrigerantes, vi nitidamente como se condensava o vapor do hálito de alguém no vidro. Naquele momento senti os pelos da nuca se arrepiarem e fiquei observando por cerca de 1 minuto como aquele fenômeno se repetia, deixando um bafo fantasmagórico condensado no vidro da geladeira. Até que simplesmente parou como se nada tivesse acontecido. O 4º episódio me aconteceu no banheiro. Eu estava lavando o rosto quando ouvi 2 batidinhas do lado de fora. Eram quase 6 da manhã, horário em que meu encarregado costumava chegar, então pensei que fosse ele e que tivesse chegado mais cedo. Gritei que já ia sair, mas ninguém respondeu, e como vocês já devem imaginar, quando abri a porta não havia ninguém. A loja estava vazia, e meu chefe chegou cerca de 10 minutos depois. A cada poucas semanas, uma coisinha ou outra acontecia naquele abençoado lugar. A vassoura caía mesmo quando eu a tinha deixado bem encostada na parede, ou alguma rajada de vento frio inexplicável bagunçava meu cabelo. Eram coisas que, embora me deixassem nervosa, não me aterrorizavam. Trabalhei nessa loja por quase 3 anos, sabendo que havia algo estranho, mas levando adiante até que aconteceu essa última coisa. Eu já tinha avisado ao gerente que iria sair e só faltava 1 semana para deixar o trabalho. Eu nunca tinha dado um nome àquela presença, nem prestado muita atenção, porque já tinha ouvido falar que dar importância dá poder a esses seres. Por isso nunca reagi de forma exagerada às tentativas dele de me assustar. Mas numa madrugada, por volta das 4, entrei no depósito nos fundos para buscar algo e as luzes se apagaram atrás de mim. Meu primeiro pensamento foi que a lâmpada havia queimado, mas não, eu tinha ouvido claramente o disjuntor sendo desligado. Estiquei a mão para trás e, de fato, o interruptor estava para baixo.
Levantei de novo e a luz voltou a acender. Naquele momento senti um frio na barriga e disse em voz alta e clara: eu também vou sentir sua falta. Não sei muito bem por que disse isso, mas me pareceu certo. Não aconteceu mais nada nos dias seguintes e terminei de trabalhar sem maiores problemas. Segui com a minha vida e voltei muitas vezes a esse estabelecimento para comprar coisas, sem sentir absolutamente nada estranho no processo. No entanto, uma parte de mim sabe que aqueles fenômenos não devem ter parado. Meu nome é José Antônio e sou da Colômbia, especificamente da região de Arauca. Trabalho como caminhoneiro só há cerca de 30 anos. Pouca coisa, né? Pedi a ele que escrevesse esta história por mim para que eu pudesse enviá-la e espero que vocês possam aproveitá-la tanto quanto me aterrorizou vivê-la. Já vão entender por que digo isso. Tudo aconteceu no mês de maio, talvez no ano de 2003. Bom, na verdade não tenho certeza, pois já que faz muito tempo. Naquela época eu já trabalhava como caminhoneiro, transportando mercadorias de Arauca para outras regiões do país. E embora houvesse muitas preocupações na estrada, como assaltos, a verdade é que a experiência que vivi não teve a ver com humanos, mas com algo a que não consigo dar explicação. Isso me deixou com um sentimento muito ruim durante anos. Eu estava dirigindo pela rodovia rumo a Bogotá. Não quero ser demasiado específico com as rotas do meu país para não aborrecê-los, mas para que tenham uma ideia. Rumo à capital, o caminho às vezes fica congestionado, inclusive à noite. Eu costumava dirigir de madrugada para evitar o trânsito, e embora não fosse o mais recomendável, na minha imprudência juvenil, decidi que era melhor ideia pegar um caminho secundário do que continuar pela estrada principal. Esse novo caminho, ao contrário do principal, era muito mal iluminado. Na verdade, os postes de luz iluminavam menos que as casinhas na beira da estrada. No entanto, pouco a pouco, a escuridão foi ficando ainda mais profunda, à medida que eu avançava por aquele caminho. Ao meu redor só havia mato, vegetação, árvores altas, e o som que me acompanhava era o constante balançar dos galhos e das folhas. Quanto ao rádio, eu não conseguia sintonizar nenhuma emissora, então decidi desligá-lo e dirigir acompanhado apenas pelo som dos meus pensamentos. Eu estava tão concentrado nas minhas ideias, projetos e fantasias que só percebi algum tempo depois que algo havia mudado. Um ruído constante me acompanhava, como se algo estivesse se movendo entre a vegetação ao lado da estrada. Tentei distinguir o que era, mas embora visse galhos e coisas se mexendo, não conseguia enxergar nada em concreto. Assumi que fosse apenas minha imaginação, ao menos nos primeiros segundos. As luzes do meu caminhão eram as únicas na estrada e por sorte iluminavam bem longe. Caso contrário, eu não teria conseguido ver a tempo. De repente, cruzando a rodovia de um lado a outro, uma criatura enorme atravessou o caminho. Pisei fundo no freio enquanto baixava a cabeça contra o volante, mas ainda que tenha sido por um instante, consegui distinguir aquela coisa. Tinha pelo cinza e enormes chifres. Era uma cabra, mas do tamanho de um cavalo ou algo parecido. Era impossivelmente grande para ser uma cabra, e soltou um bramido antes de voltar a se esconder no mato. E vocês podem pensar que era só um animal, que eu poderia ter percebido mal o tamanho. Bom, eu até concordaria com isso, se não fosse pelo fato de que aquela coisa saiu correndo sobre duas patas, meio ereta como se fosse um corcunda. Não sei se foi alucinação ou se minha mente me pregou uma peça e me fez imaginar algo que nunca esteve ali. Porém, ouvir o estalar dos galhos em seu caminho enquanto se afastava, me fez saber que de fato algo cruzou na minha frente. E tão rápido quanto chegou, foi embora correndo como se fosse uma pessoa mal formada. Fiquei em dúvida se devia continuar pelo caminho,
Já que fosse real ou não, me preocupava me deparar com aquela coisa novamente. Pensei em voltar e refazer o trajeto, mas no fim decidi seguir em frente. Enquanto avançava, tentava repassar a imagem daquela coisa na minha mente. Pouco a pouco, fui revivendo mais detalhes e entendi que aquele animal definitivamente não era o que parecia. Sua cabeça torta, seu tamanho desproporcional e sua forma de se mover eram exagerados e antinaturais. Mas no fim das contas, quem iria acreditar em mim? Horas depois, já quase amanhecendo, cheguei a um posto de comida e parei para tomar café da manhã. Passado um tempo, outro caminhoneiro chegou e se sentou comigo para comer. Era um senhor muito simpático, alguns anos mais velho do que eu. Eu não o conhecia, mas parecia uma pessoa bastante racional. Então, em tom de brincadeira, contei o que tinha visto. Ele me olhou sério e disse para eu não me assustar, mas que essas coisas existem. Explicou que no caminho há muitas energias e que, embora o que vi talvez não fosse algo real em um sentido físico, talvez eu tivesse sido testemunha de algo além. Algo incompreensível. O certo é que se passaram muitos anos e nunca mais vi nada nem remotamente parecido. No entanto, é um alívio saber que, de alguma forma, alguém acreditou em mim e entendeu que esses eventos são possíveis, por mais estranhos que pareçam. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quero contar algo que me aconteceu quando eu era um menino de apenas 17 anos. Foi meu primeiro trabalho sério como garçom em um restaurante. Eu não tinha nenhuma experiência, mas me deram a oportunidade porque meu tio tinha trabalhado lá por muitos anos e ainda o lembravam com carinho, embora naquela época ele já não morasse mais na cidade. Os primeiros dias foram emocionantes. Aprendi a carregar bandejas, a atender mesas e a me mover rápido pelos corredores sem trombar em ninguém. Mas também eram jornadas pesadas. Quase sempre eu saía muito tarde, com o cheiro de comida impregnado na roupa e os pés doloridos de tantas horas em pé. Aquela noite começou igual a outras, muito movimento, muitos clientes, até que finalmente fechamos. O colega que normalmente me dava carona estava de folga, então tive que ir embora sozinho. Lá fora já não havia ninguém. A avenida que levava até o ponto do meu transporte estava quase vazia, só havia um ou outro carro passando de vez em quando. Mal comecei a caminhar quando ouvi algo estranho. Foi como um murmúrio, como se alguém tivesse pedido ajuda. Parei, olhei ao redor, mas não havia nenhuma alma penada. Não tinha vento, mas eu juraria que tinha ouvido uma voz, embora parecesse não haver nada. Segui caminhando com os pelos do corpo arrepiados, e o silêncio da rua agora parecia mais assustador do que o normal. Cheguei à passarela e comecei a subir as escadas. Foi ali que ouvi novamente. Era um gemido, longo, abafado, como de alguém sofrendo. Vinha debaixo da passarela. Parei no meio das escadas, me inclinei para olhar, e o que vou dizer agora é muito horrível. E não quero que pessoas sensíveis leiam, mas é isso que eu tenho certeza do que vi. Lá embaixo na rua havia uma cabeça. Sim, uma cabeça. Não tinha corpo, apenas a cabeça caída no asfalto, como se alguém a tivesse deixado ali. E o mais assustador foi que parecia se mover, como se tentasse falar comigo. Percebi que os gemidos vinham dela. Senti as pernas ficarem dormentes, como se o medo não me deixasse me mover, mas isso durou apenas alguns segundos, porque em seguida saí correndo. Corri como nunca na minha vida. Nem esperei no ponto pelo meu ônibus e corri os 2 quilômetros que faltavam até minha casa, com o coração quase saindo pela boca. Não olhei para trás sequer uma vez. Cheguei encharcado de suor, tremendo,
e naquela noite quase não consegui dormir. Depois disso, sempre que saía tarde do restaurante, preferia pedir um Uber, só para não ter que passar sozinho por lá novamente. Pouco tempo depois, deixei o trabalho, mas aquilo nunca me saiu da cabeça. Anos depois, quando meu tio veio visitar a cidade, o assunto de eu também ter trabalhado naquele restaurante surgiu. Ele me perguntou por alguns velhos amigos e começou a contar histórias, rindo, até que de repente ficou sério. Disse que a única coisa ruim que tinha vivido na época lá foi o que aconteceu com o irmão de um dos rapazes do restaurante. Numa tarde, depois de deixá-lo em sua moto, o rapaz sofreu um acidente a poucos metros dali. Um conhecido de uma barraca que ficava perto da passarela correu imediatamente para avisar e o pobre irmão saiu desesperado para ver o que tinha acontecido. Quando chegou, encontrou a cena mais horrível da sua vida. Seu irmão tinha morrido decapitado. Foi terrível para todos, disse meu tio. Nunca superamos completamente aquilo. Eu não soube o que responder. Senti um frio estranho no estômago porque entendi no mesmo instante que o que eu tinha visto naquela noite na passarela era real. Foi um eco, um fantasma, um último grito preso naquele lugar. E até hoje, embora eu não more mais perto, sei que jamais me atreveria a passar por ali caminhando à noite. No ano 2000, quando eu tinha 11 anos, minha mãe, meu irmão e eu voamos para Perth, na Austrália. Iríamos passar 5 semanas seguidas lá para o casamento do meu tio. A casa do meu tio era praticamente um palácio. Ele morava num condomínio fechado com vários seguranças patrulhando a área mais à frente da entrada. Até tinha um daqueles sistemas de alarmes sensíveis. No quarto dia da nossa visita, todos os adultos saíram para uma festa. Eu e meu irmão Davi, que tinha 13 anos, ficaríamos sozinhos na casa do meu tio por um tempo. Dado que o lugar era tão seguro, ninguém estava muito preocupado com o fato de estarmos sozinhos. Nossa mãe prometeu voltar por volta da 1 da manhã. Eles definiram o alarme e foram embora. Depois, Davi e eu meio que vagamos pela casa por um tempo. Quase parecia que estávamos em um museu ou algo assim. Todas as portas e janelas que encontramos estavam fechadas e trancadas. Por fim, voltamos para a sala e começamos a assistir a um filme. Colocamos o volume bem alto porque queríamos aproveitar o som surround do meu tio. Cerca de 30 minutos depois, Davi pausou o filme e inclinou a cabeça para o lado como se estivesse ouvindo alguma coisa. Depois de alguns segundos, ele retomou o filme. Menos de 5 minutos depois, ele parou novamente e olhou para o hall de entrada. Ele e eu estávamos na sala e a parede que nos separava do hall de entrada tinha uma abertura decorativa retangular com barras de ferro fundido dentro dela. Além da abertura, havia apenas escuridão. Não havia nenhuma luz acesa na frente da casa. Perguntei o que ele estava fazendo e ele rapidamente me silenciou. Ele ficou sentado quieto por alguns momentos. Depois, lentamente, pareceu relaxar e recostou-se em seu assento. Retomamos o filme e cerca de 15 minutos depois, também comecei a ouvir passos vindos da frente da casa. Parecia botas pesadas e para que pudéssemos ouvir isso com o som ligado, quem quer que estivesse lá, certamente não estava tentando ficar quieto. Surpreendentemente, nenhum de nós surtou ou pausou o filme. Meu irmão acabou por pegar o telefone fixo e ligou para o número da minha mãe. Meu irmão teve que ligar algumas vezes antes que minha mãe finalmente atendesse. Ele afirmou com muito mais calma do que eu jamais poderia ter conseguido, que tinha certeza de que havia alguém na casa conosco. Minha mãe o instruiu a apertar o botão do pânico do sistema de segurança e se esconder em um dos quartos do térreo. Ela afirmou que estava a caminho. Lembro-me do Davi e eu olhando um para o outro com apreensão.
O botão do alarme de pânico estava no armário do hall de entrada e foi de lá que ouvimos passos pela última vez. Levantei-me com cautela, sentindo como se estivesse separado do meu próprio corpo. Quase como se fosse um sonho. Caminhei cuidadosamente até o corredor que levava à entrada. Não dei mais nenhum passo quando notei o sensor de movimento no canto superior da sala. Meu tio tinha sensores de movimento em todos os cômodos que disparavam o alarme quando não havia ninguém em casa. Os sensores de movimento estavam ligados, mas não disparavam o alarme. Eles, no entanto, piscariam em vermelho sempre que detectassem movimento na área, e da minha posição pude ver que as luzes estavam piscando. Alguém estava lá e estava se movimentando. Eu recuei, e Davi imediatamente agarrou o meu braço. Ele deve ter visto a expressão no meu rosto, pois me levou até a cozinha. Nosso primeiro instinto foi nos esconder na despensa. Ficamos lá apenas por 1 minuto ou mais quando percebemos o quão estúpido era tentar nos esconder ali. Precisávamos sair daquela casa. Saímos da despensa e pegamos 2 facas do porta-facas. Assim que abrimos a porta da cozinha, os alarmes começaram a tocar. Olhei para a janela decorativa e vislumbrei um homem de camisa azul espiando para nós através dela. Davi e eu corremos pela lateral da casa sem nem nos preocupar em tentar destrancar o portão. Meu irmão me disse para enfiar minha faca por baixo do portão e ele fez o mesmo. Nós 2 pulamos e atravessamos a rua correndo. Eu estava meio convencido de que o homem estaria logo atrás de nós tentando nos pegar, mas não o vi de novo. Na verdade, não vimos mais nada de dentro da casa até a segurança chegar, cerca de meio minuto depois. A essa altura estávamos sentados na calçada do outro lado da rua. Ouvimos um barulho alto vindo do 2º andar, seguido de um clarão. Outro segurança ficou conosco e a polícia chegou minutos depois. O cara havia sido baleado pelo segurança após ter ido para cima deles com uma faca. O segurança deu 2 tiros nele e ele não sobreviveu. Meu irmão e eu ficamos apavorados quando tivemos mais notícias da polícia. Segundo eles, não havia como o homem ter conseguido entrar enquanto o alarme estava ligado. É muito mais provável que ele estivesse na casa o tempo todo, permanecendo escondido até que todos saíssem. Uma coisa que nunca me pareceu certa todos esses anos é que se aquele cara estivesse lá para roubar o lugar, ele poderia facilmente ter dominado Davi e eu enquanto estávamos no sofá. Ou poderia ter nos perseguido quando estávamos correndo. Quero dizer, ele devia saber que estávamos lá. Obviamente ele não queria ser visto por nós, mas também parece que não tentou nos machucar, embora tenha sido morto pelo segurança após tentar matá-lo.